Como era viver nas senzalas? A realidade que poucos conseguem imaginar. Imagine acordar antes mesmo do nascer do sol. Não porque você escolheu, mas porque sua vida depende de obedecer ordens. Imagine não ter liberdade para decidir para onde ir, com quem viver ou o que fazer. Agora imagine que essa realidade não dura um dia ou uma semana, mas todos os dias da sua vida. Foi assim que milhões de pessoas escravizadas viveram durante séculos no Brasil. As senzalas eram os locais onde os escravizados eram obrigados a morar. Diferente do que muitas pessoas imaginam, elas não eram apenas simples casas. Na maioria das vezes eram construções precárias, escuras, abafadas e superlotadas. Em um mesmo espaço, dezenas de pessoas eram amontoadas para dormir após jornadas extremamente cansativas de trabalho. O chão geralmente era de terra batida. Muitas vezes não havia camas. Algumas pessoas dormiam diretamente no chão ou em esteiras improvisadas. A ventilação era ruim e a higiene quase inexistente. Doenças se espalhavam facilmente, e quem adoecia nem sempre recebia qualquer tipo de cuidado. O dia começava muito cedo. Antes do amanhecer, os escravizados já eram acordados para trabalhar. Nas plantações de cana-de-açúcar, café, algodão ou em outras atividades, o trabalho podia durar mais de 12 horas por dia. Sob o sol forte, carregavam peso, preparavam a terra, colhiam alimentos e realizavam inúmeras tarefas pesadas. O cansaço era constante, mas mesmo exaustos precisavam continuar. A produção era prioridade para os senhores de escravos, e qualquer atraso ou redução no ritmo de trabalho podia resultar em punições severas. Os castigos físicos eram uma realidade cruel. Muitos eram chicoteados em público para servir de exemplo aos demais. O medo fazia parte da rotina. A violência era utilizada como forma de controle e dominação. Mas a dor não era apenas física. Muitas famílias eram separadas. Maridos podiam ser vendidos para uma fazenda distante. Mães podiam ser afastadas de seus filhos. Irmãos podiam nunca mais se encontrar. Pessoas que haviam crescido juntas eram tratadas como mercadorias, compradas e vendidas sem qualquer consideração pelos seus sentimentos ou laços familiares. Imagine não saber se verá sua família novamente. Imagine viver todos os dias com esse medo. A alimentação também era limitada. Em muitas regiões, os escravizados recebiam apenas o necessário para sobreviver. Feijão, farinha de mandioca, milho e outros alimentos simples compunham grande parte da dieta. A quantidade nem sempre era suficiente para compensar o enorme desgaste físico causado pelo trabalho. Mesmo diante de tantas dificuldades, os escravizados encontravam formas de resistir. À noite, depois das longas jornadas, muitos se reuniam para cantar, dançar e manter vivas as tradições trazidas de diferentes regiões da África. Essas práticas ajudavam a preservar sua identidade cultural e fortaleciam os laços entre as pessoas. A fé também era uma fonte de força. Muitas crenças africanas sobreviveram apesar das tentativas de apagá-las. Através da espiritualidade, muitos encontravam esperança para continuar enfrentando as dificuldades do dia a dia. Outra forma de resistência eram as fugas. Alguns escravizados arriscavam tudo em busca da liberdade. Fugiam durante a noite, enfrentando matas, rios, animais e a perseguição de caçadores de escravos. Muitos desses fugitivos encontravam abrigo em comunidades chamadas quilombos. Os quilombos eram locais onde pessoas escravizadas que haviam escapado podiam viver livres. Ali reconstruíam suas vidas, trabalhavam, cultivavam alimentos e criavam comunidades independentes. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, que resistiu por décadas e se tornou símbolo da luta pela liberdade. Apesar das condições extremamente difíceis, os escravizados desempenharam um papel fundamental na construção do Brasil. Eles trabalharam na agricultura, na mineração, na construção de cidades, estradas e diversas atividades que contribuíram para o desenvolvimento econômico da época. No entanto, durante muito tempo, suas histórias foram contadas apenas do ponto de vista daqueles que os escravizavam. Hoje sabemos que é importante lembrar não apenas do sofrimento, mas também da resistência, da coragem e da humanidade dessas pessoas. Quando pensamos nas senzalas, não estamos falando apenas de prédios antigos ou de uma parte distante da história. Estamos falando de milhões de vidas, sonhos interrompidos, famílias separadas e pessoas que lutaram diariamente para sobreviver. Conhecer essa história é uma forma de honrar a memória daqueles que passaram por essas experiências e compreender melhor como o passado continua influenciando o presente.
A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Por isso, lembrar dessa realidade não é apenas olhar para trás. É aprender com a história para construir um futuro mais justo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a realidade das senzalas? E se essa história te impactou, não pare por aqui. Aqui no canal você encontra outros vídeos incríveis sobre acontecimentos reais, mistérios da humanidade, curiosidades impressionantes e histórias que vão fazer você enxergar o mundo de uma forma diferente. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por chegar até aqui. Cada história que contamos carrega lições que não devem ser esquecidas. Se este vídeo despertou sua curiosidade, aproveite para assistir aos outros vídeos do canal. Tenho certeza de que você vai encontrar histórias tão impressionantes quanto esta. Escolha um dos vídeos que está na tela agora, continue assistindo e faça parte desta comunidade que valoriza o conhecimento e as grandes histórias da humanidade. Até mais!